Dando continuidade ao assunto da aula anterior, que foi a Revolução Russa, eu deixei bem claro o aspecto em que a Rússia encontrava-se no momento da Revolução de 1917. É necessário enfatizar que a Revolução ela não surgiu de um momento para outro. Toda uma situação anterior já tinha acontecido, como manifestações das classes trabalhadoras, manifestações, inclusive, por parte das Forças Armadas, como aconteceu o levante no navio de Potemkin, né? E todas as situações que estavam acontecendo, geralmente o governo respondia com extrema violência. Aqui eu trago para vocês então esse cartaz que mostra muito bem a situação em que a Rússia vivia. Uma nobreza, eu poderia dizer que poucas pessoas eram privilegiadas, não pagavam praticamente impostos, né? E viviam às custas da miséria da população. Então você tem aqui nessa gravura uma demonstração de que o povo ele praticamente era relegado de qualquer direito social, né? Então você observe aí que os privilegiados que estão sendo aqui representados pela nobreza e pela igreja, né, estão tendo seu privilégio em cima da miséria das outras pessoas. Então toda essa situação social, né, era um verdadeiro barril de pólvora que poderia explodir a qualquer momento. Bem, o que vai acontecer então? O fim do czarismo vai acontecer, certo? Diante daquela conjuntura que eu mostrei para vocês, né? A população estava passando fome, existia uma alta inflação, que é a inflação, pessoal. A inflação é desvalorização da moeda, né? Então, quer dizer, o que você comprava há um mês, né? Digamos aqui, eu vou trazer um exemplo aqui em reais, né? Digamos que você tinha 100 reais. Então você comprava com 100 reais você conseguia comprar 4 produtos, 4 gêneros alimentícios. Né? Passou-se um mês com os mesmos 100 reais, um mês depois você só consegue comprar 2 gêneros alimentícios, né? Então significou o quê? Significou que a sua moeda perdeu capacidade de compra, perdeu valor. E quando tem inflação, a inflação ela atinge literalmente as classes mais pobres. Por quê? Porque você tem ali então um salário, essas pessoas têm no máximo um salário pequeno, um salário insignificante, né? E se essa moeda ela perde valor, perde capacidade de compra, então as pessoas vão ter bem menos recursos para sobreviver. Quem já ganha muito dinheiro, se está tendo inflação, não tem problema, porque eles não vão sentir de uma forma ou de outra. Eles encontram outros mecanismos de fazer investimento e lucrar com isso, né? Mas a classe social mais desabastecida, ela vai ter consequências. Então, toda essa situação aqui de inflação e fome vai ser, então, o motivo para uma revolta social, popular, né? Então, era necessário afastar o czar, né? Que, como eu disse a vocês, representava um atraso, né, na forma de governar o país. Ainda era no modelo absolutista, que ele decidia tudo, né? E aí, em 23 de fevereiro, certo? Ocorre então uma revolta, né?
e forte representação, e ocorre ao mesmo tempo que ocorre uma forte repressão do governo. Toda essa repressão leva aí a mais impopularidade, certo? E aí, dessa maneira, né, no dia 27 de fevereiro de 1917, né, os mencheviques, que eram justamente aquela classe social que pretendia afastar o czar do poder, mas porém tinha algumas situações, tinha algumas medidas que não iam de acordo com os interesses da maioria da população, né? Então aqui os mencheviques, em sua maior parte, era formado por burgueses, certo? Uma classe social que queria mudanças para a Rússia, porém essas mudanças não poderiam ser muito profundas, porque eles também tinham privilégios, certo? E aí os mencheviques chegaram ao poder, né, em fevereiro. E essa situação, né, no governo dele, que foi conhecido como a primeira fase da Revolução, certo? Ela vai justamente, não vai corresponder aos anseios populares. Porém, ela serviu para tirar o czar do poder. O czar, Nicolau II, ele foi afastado, né? Formou-se um governo provisório, né, que sobre o comando do príncipe Leonov, né, que estava justamente tentando organizar aquela situação de caos que a Rússia vivia. E outra situação era que a Rússia estava envolvida na Primeira Guerra Mundial. Observa que o ano, né, 1917, e a Primeira Guerra Mundial ela começou em 1914, então quer dizer, a Primeira Guerra ela já estava correndo aí já há 3 anos. E a Rússia ela não tinha uma estrutura para se manter na guerra. Quem era que estava à frente do exército russo? Era justamente o povão, né? E devido à falta de estrutura, toda uma defasagem tecnológica, os russos estavam sendo massacrados nos campos de batalha. A população mais pobre lutava para que a Rússia se retirasse pressionava para que a Rússia se retirasse da Primeira Guerra, o quanto antes. E aí, né, o governo, como eu disse para vocês, o governo provisório, né, que sob a liderança dos mencheviques, era de caráter burguês e liberal, né? Caráter burguês e liberal, ou seja, se era liberal, significava que não ia ter uma divisão de terras, que a população também reivindicava. Significava dizer que as questões de salários em fábricas, né, que a classe operária reivindicava, não ia ser de acordo com o que a população esperava. Então, toda essa situação aí estava fazendo também com que os revolucionários do lado bolchevique, né, ficassem insatisfeitos com o governo que se formou na Rússia após a queda do czar. Veja aí, estabeleceu uma jornada de trabalho de 8 horas, né? Separou a igreja do Estado, isso aqui foi uma coisa boa, certo? E aí surge o Conselho dos Sovietes, né? Que eram conselhos de operários, camponeses e soldados, que eles tentavam ali juntar os seus interesses em um só grupo, os chamados sovietes, certo? E aí, né, pessoal, a principal decisão que vai gerar mais confusão e rivalidade, né, dentro da Rússia vai ser a manutenção da Rússia na Primeira Guerra. Então isso aí faz com que, inclusive, o Conselho de Sovietes, né, comece a querer romper com os líderes da primeira fase da Revolução. Então com isso, começa então, olha, com isso começa a ocorrer uma pressão, né, por parte
dos trabalhadores. Então tá aqui, ó. Ainda na primeira fase da Revolução ocorre a exoneração das autoridades e a nomeação de revolucionários, a aliança, né, do governo provisório, né? E aí o que acontece? Não demorou muito, né, poucos meses, começa-se um povão, né, representado pelos bolcheviques, a ver que a primeira fase da Revolução não satisfazia os seus interesses. Como, por exemplo, né, reforma agrária, produção controlada pelo operário, que era uma das reivindicações dos trabalhadores, também não foi atendida. E aí, né, no mês de abril, né, Vladimir Lenin lança as Teses de Abril, né, que esse Vladimir Lenin, né, era o principal revolucionário bolchevique. Nessas teses ele determina então que todo o poder deve ser dado aos bolcheviques, os trabalhadores. Por causa dessas teses, dessas ideias, os bolcheviques, juntamente com os soviéticos, são colocados na ilegalidade, são retirados de todo e qualquer cargo que poderia ocupar, certo? Por causa disso, Vladimir Lenin ele é obrigado a fugir da Rússia e ele vai para a Finlândia, né? E de lá ele continua a sua articulação. Bem, e aí o que é que acontece, né? Em outubro, que é conhecida então aí a Revolução, a segunda fase da Revolução, que é quando os bolcheviques tomam o poder. Vladimir Lenin retorna à Rússia, já na fase de execução da Revolução, sobre o lema, né, paz, terra e pão, né? O que é isso? Paz significa que imediatamente a Rússia devia se retirar da guerra, terra, distribuição de terras com um processo de reforma agrária, e pão, porque a população vivia ali passando fome. Então, todo o poder aos sovietes, né? Que era justamente aquela cúpula, né, formada por trabalhadores, operários, camponeses e soldados. Então aqui é uma imagem, né, que é quando a população então invade o Palácio de Inverno, né, na Rússia. Então é formado então um grupo armado conhecido como Guarda Vermelha. Esse grupo armado aí era justamente para derrubar os mencheviques. Observe que agora eu mudei o processo de revolução, como eu estava explicando. Por quê? Porque a primeira fase da revolução foi os mencheviques que deram um golpe de Estado e tiraram o czar do poder. Quando o czar é retirado do poder, os mencheviques formam um governo. Só que esse governo formado pelos mencheviques não agradou aos bolcheviques, né, que eram a classe trabalhadora. E aí, simplesmente em outubro, os bolcheviques, liderados por Lenin, vão derrubar o governo menchevique, né? A expressão bolchevique, pessoal, significa maioria. A expressão menchevique significa minoria, certo? Então, em outubro de 1917, os bolcheviques tomam o poder, certo? E aí, né, tá aí uma foto de Nicolau II, né, no exílio. Observe bem aqui que ele era fortemente vigiado. O czar, que antes governou a Rússia, está sendo mantido, né, em prisão, ele e sua família. O fim da família Romanov, né, vai ser um fim triste. Todos eles vão ser fuzilados pelos revolucionários bolcheviques, certo? Daí, olha, última fotografia do czar Nicolau II, né? E aí, a segunda fase, então, vai ser marcada, então, aí, conduzida pela Revolução Vermelha, que é a Revolução de Outubro, conduzida por Vladimir Lenin. Lenin, ele vai conduzir a Revolução e vai governar a Rússia até 1924. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula. Até a próxima.